Queridos, eu quero dar continuidade para a mensagem que nós começamos há um tempo atrás. Essa é a minha quinta mensagem da série Chamados para Estar com Ele, e eu finalizo ela. E queridos, eu peço para vocês, para a banda, 25 minutos, ok? Eu preciso de 25 minutos para pegar. Em 25 minutos vocês subam, amém? E o título da minha mensagem é: pare de reclamar e comece a declarar o favor. Pare de reclamar e comece a declarar o favor. Amém? Quantos comigo? Amém. Eu preciso de vocês 20 aí comigo. Vocês 20 que falaram amém, estejam comigo até o final, amém? Provérbios 18, 20 ao 21 diz o seguinte: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Queridos, para a introdução eu gostaria de falar para você que a fé é a moeda dos céus. Sérgio, existe uma moeda dos céus? Existe, é a fé. Eu e você fomos nascidos, gerados para estar com Ele, andando no sobrenatural. Isso é fé. E eu quero gastar um pouco de tempo falando sobre fé. Um pouco de tempo falando sobre essa fé. O que é fé, Sérgio? Então eu quero poder, com a graça de Deus, trazer para você que a moeda dos céus é a fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Como eu sei que eu estou agradando a Deus, Sérgio? Se eu caminho em fé, eu estou agradando a Ele. Amém? Todos comigo? Queridos, a última mensagem nós vimos que nós somos uma geração de Benjamim, aqueles que vieram após o Cristo. Nós falamos sobre José, que era um tipo de Cristo, e Benjamim, que veio após ele, amém? Então, quando José viu Benjamim, a primeira palavra de José sobre Benjamim foi: que Deus lhe conceda graça. Então, nós percebemos que José foi muito abençoado, amém? E hoje, depois de Cristo Jesus, nós somos essa geração de Benjamim. Nós não estamos mais debaixo do julgamento de Deus, da ira do Senhor, mas nós estamos debaixo do seu favor, da sua graça, da sua abundância. Todos comigo? Então, quando você pensa em Deus, você não pode pensar em um Deus irado. Você não pode pensar em um Deus que está bravo conosco quando a gente erra. Jamais. A Bíblia diz que Ele colocou sobre o Cristo toda a ira. A Bíblia diz que Ele fala, o profeta Jeremias fala: não parece esse um tição tirado do fogo? Não parece esse um tição tirado do fogo? Ou seja, não parece que ele está sobre ele a minha ira? A palavra de Deus, queridos, ela é fantástica, ela é extraordinária. Eu gosto de falar que até as vírgulas falam, né? Até a acentuação fala. Então nós precisamos entender que nós estamos debaixo da graça do Senhor, debaixo do favor de Deus, não mais debaixo da ira do Senhor. Mas como é que eu vou viver isso? Declarando a palavra. Mas o que eu acho incrível é que nós temos uma aptidão natural para pender para as coisas da carne. Quando eu acordo mal, quando eu acordo num dia ruim, que eu bati o meu dedo lá na minha cama, o meu subconsciente, a minha alma e o meu corpo automaticamente levam isso para que todo o meu dia seja ruim. Você já percebeu alguém que você chega no seu trabalho, em qualquer situação, você chega para a pessoa e fala: "Ih, cara, tudo certo, como é que você está?" Ele fala: "Cara, olha, hoje está terrível. Eu já acordei atrasado, já perdi o ônibus, furou o pneu." Você percebe que a nossa alma, a nossa carne, ela tem pendência, ela pende para as coisas da alma. Então eu e você precisamos entender que nós precisamos caminhar na palavra de Deus. Eu e você não podemos caminhar por aquilo que nós vemos. Nós precisamos caminhar por aquilo que nós cremos. Amém? Eu gosto muito que Romanos 5, 17, ele diz o seguinte: se pela transgressão de um só, ele está falando de quem? De Adão. Se pela transgressão de um só, de quem? Qual pessoa? Adão. Se pela transgressão de Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus, muito mais. Ou seja, se por Adão reinou a morte, amém? Se por ele entrou o pecado e o pecado a morte, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida. Queridos, e esse é o meu lema esse ano. Eu decidi reinar em vida. Eu declaro a palavra de Deus.
Então, muito mais, diz a palavra, se o pecado entrou, ok, o pecado entrou e reinou, mas muito mais, vocês que receberam a provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida. Através do Cristo, eu e você reinamos em vida. Mas aí a nossa alma, o nosso intelecto diz, não faz sentido, Sérgio, você precisa viver pelo que você enxerga. Queridos, eu decidi não viver mais pelo que eu enxergo. E assim tem que ser pelas nossas vidas. Nós não podemos andar por aquilo que nós vimos, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso crer que eu reino em vida por meio de um único homem, Cristo. Então a fé correta o que é? É saber colocar o Cristo no centro da sua vida, no centro da minha vida. Quando eu coloco Cristo no centro da minha vida, no centro das minhas decisões, eu reino em vida. Todos comigo? Então, declarar o favor de Deus é como olhar para Deus e enxergar a obra perfeita do Filho. E declarar o favor que o Filho trouxe para mim. Isso é reinar em vida. Eu preciso todos os dias pela manhã olhar no espelho e dizer, eu sou favorecido. Eu sou mais que vencedor. Eu nasci para reinar. Queridos, não faz sentido eu e você acordarmos todos os dias, e eu tenho falado isso mais de uma vez, não faz sentido eu e você acordarmos, tomar café numa corrida e trabalhar, almoçar, trabalhar de tarde, voltar, pagar boleto e dormir. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu e você nascemos para reinar em vida. Eu e você nascemos para ser abençoadores, amém? Queridos, quando nós entramos em contato com a palavra, eu quero que você entenda que nós entramos em contato literalmente com a vida. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne, Jesus se fez carne, amém? E aí Jesus lá diz João que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando eu entro em contato com a palavra, eu entro em contato com a vida, literalmente. Então a vida para mim não é mais um substantivo. A vida para mim é uma pessoa, Jesus. Eu reino em vida porque Jesus habita em mim. Porque o Espírito Santo do Senhor habita em mim. Eu reino em vida, então eu sou favorecido. Se eu sou favorecido, eu preciso declarar isso. Porque fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então eu e você precisamos entender que nós nascemos para reinar. Eu e você, obrigado pelo seu amém tão empolgado, pastor. O pastor pegou, amém? Glória a Deus. Queridos, eu e você nascemos para reinar. Sérgio, mas a minha vida está difícil, você não imagina como está a minha situação financeira, no meu trabalho, na minha saúde. Queridos, declare a palavra de Deus sobre todas as coisas. Queridos, Davi não viu um gigante, Davi viu uma oportunidade de entrar no reino. Queridos, nós precisamos entender que as situações não podem ser maior do que o nosso Deus. Nunca, em momento nenhum. É a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que traz saúde para a nossa alma, nosso corpo, para a alma, corpo e espírito. É a palavra, o Cristo. Quando eu e você decidimos caminhar com o Cristo, eu e você decidimos caminhar na palavra. Não faz sentido andar fora disso. Então quando vem uma situação ruim sobre a minha vida, eu declaro a palavra sobre ela. É o que nós fizemos no começo, nós declaramos a palavra, sobre toda enfermidade a palavra de cura, sobre toda situação contrária uma palavra de vida. E nós precisamos entender que nós precisamos ler a palavra. Seja eu não gosto de ler, existe tanta, você pode até escutar, está tão fácil hoje em dia. Antigamente para preparar um sermão tinha que buscar, onde é que está essa passagem, onde é que está escrito. Hoje em dia a internet, meu Deus do céu. Então, queridos, não faz mais sentido você dizer que não tem tempo para a palavra. Se você está falando que você não tem tempo para a palavra, você está falando que você não tem tempo para a vida. E se você está falando que você não tem tempo para a vida, você está falando que você não tem tempo para Jesus. O verbo se fez carne. Quantos estão entendendo? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E morreu, mas ressuscitou.
Queridos, enquanto a palavra é pregada essa noite, eu quero que você não olhe para um homem, mas olhe pela palavra que está sendo liberada essa noite. Não olhe para toda pessoa que subir aqui em cima, não olhe para a pessoa, olhe para a palavra que está sendo liberada. Não importa quem suba, é Deus falando. Não importa quem suba, é Deus falando na sua vida. Amém? Queridos, nós já falamos aqui que Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé é essa? Como é que é essa fé? É importante aprendermos a andar pela fé. Mas como é que é andar pela fé? Porque tudo que Deus tem, Ele nos deu através da fé. Tudo que Deus fez, Ele nos deu no Cristo, amém? Ele nos deu no Cristo. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida, quem tem Jesus tem a vida. Então nós precisamos entender o que é caminhar nessa fé. Queridos, a fé é a moeda do céu. A fé é a chave para acessar os céus. Mas muitos cristãos, muitos de nós ainda, estamos achando que fé é algo que nós precisamos invocar psicologicamente. Queridos, a fé é a moeda do céu. Queridos, eu no começo da minha caminhada cristã, por muitas vezes eu tentei invocar uma fé. Eu tentei falar para mim mesmo, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. E na primeira situação eu vi que eu não tinha fé. E isso me frustrava ainda mais. Queridos, porque eu e você precisamos entender que não são os pensamentos positivos que vai me dar fé. Não é aquilo que a psicologia fala que vai me dar fé, embora ela ajude em algumas situações. Mas não é isso que vai me dar fé. Eu gosto de dizer que a simplicidade da fé, anote isso, a simplicidade da fé é que, a simplicidade da fé, a fé é simples, ao ponto de que ela é sobrenaturalmente presente quando você contempla Jesus. Quando você contempla o Cristo, você já tem fé? Você viu Cristo morrer? Eu não vi, mas eu creio. Você viu Cristo ressuscitar? Não, mas você crê? Então quando eu contemplo o Cristo, esse é o momento em que eu já tenho fé, eu estou exercitando a minha fé. Então quando eu e você lermos a palavra de Deus, eu e você precisamos entender e conhecer cada vez mais da pessoa de Cristo. Queridos, muita gente conhece o Cristo histórico, mas poucos conhecem o Cristo ressurreto. Muitos conhecem o Cristo histórico, o Cristo que fez, mas poucos vivem o Cristo que habita em nós. E é isso que nós precisamos entender, é essa fé, é crer que Cristo já fez tudo. E se Ele fez tudo, o tetelestai está consumado, eu preciso agora acessar isso nas regiões celestes. Todos comigo? Parece ironia, né? Eu colocar uma simplicidade e uma sobrenaturalidade na mesma frase, mas não é. Fé não é tentar fazer algo que ainda não existe para acontecer. Fé não é eu tentar fazer alguma coisa que não existe acontecer. Isso é um pensamento positivo. O que é a fé, Sérgio? Fé é tirar do reino do Espírito. Anote isso, fé é tirar do reino do Espírito o que já existe lá e trazer para a minha vida natural. Isso é fé. Fé é acessar o reino do Espírito, aquilo que Cristo conquistou, e trazer para a minha vida. Quando nós oramos sobre cura, nós estamos acessando o reino do Espírito, declarando que nele nós temos a cura, e nós manifestamos ela no nosso corpo, amém? Então fé é isso, é acessar o reino do Espírito e trazer isso sobre a nossa vida. Não é um pensamento positivo, não é algo que eu acordo pela manhã e digo, opa, acordei com fé. Não é isso? Não é quando o meu dia vai bem que eu tenho fé? Em todas as coisas, eu guardo a minha fé. Amém? Então fé não é um pensamento positivo, mas é tirar do reino do Espírito, o que lá já está pronto. Por isso que o Espírito Santo fala ao nosso espírito, não fala na nossa alma, não fala no nosso corpo, ele fala no nosso espírito, que tudo está consumado, que somos perfeitos, que somos santos, que nele tudo podemos, amém? Então fé é isso, é acessar a palavra e tomar posse dela para a minha vida natural. Você não confessa que é justo para se tornar justo, você confessa que é justo porque você já foi justificado. Eu não vou para um espelho e digo, Sérgio, você é justo porque você é justo. Não, eu vou para o espelho, eu digo, Sérgio, eu sou o justo porque eu já fui justificado por alguém, pelo Cristo.
Eu já fui justificado, por isso eu manifesto justiça de Deus sobre a terra, eu reino em vida. Amém? Você confessa que é justo porque já é justo, e não porque está se tornando justo. No reino do Espírito já está pronto. No reino do Espírito já está pronto. Quando você confessa a justiça do Cristo, você se torna cada vez mais consciente dela. Então, quanto mais eu ler da palavra, quanto mais eu buscar do Cristo ressurreto, mais eu tenho consciência do que Ele fez sobre a minha vida. E quando vem uma situação contrária, eu digo, opa, peraí. A Bíblia diz em Isaías que sobre Ele estava toda enfermidade, então eu declaro rejeitada essa enfermidade que habita em mim. Quantos comigo? Isso é ter a consciência do Cristo ressurreto. Eu e você precisamos entender e proclamar o favor do Senhor sobre a nossa vida. É qualquer favor? Não, não são palavras positivas, são as palavras que Ele deixou para nós. Eu declaro a palavra do Senhor sobre a minha vida. Eu declaro o favor dEle sobre a minha vida. Então, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é vital que nós saibamos como é essa fé. Como eu tenho fé, Sérgio? Cada vez mais sendo revelado a figura de Cristo. Quanto mais eu conhecer do Cristo ressuscitado, do amor dEle, do que Ele fez por mim, do que Ele fez na minha vida, do que Ele conquistou, mais fé eu tenho. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por quê? Porque eu estou guardado nele. Nada mais me atinge. Então eu preciso entender a proclamar, declarar a palavra de Deus, sobre toda e qualquer circunstância, sobre toda e qualquer situação. Hebreus 11:1, anote aí e leia em casa. A fé é a certeza, a fé é a substância das coisas que se esperam. A fé, queridos, anote isso, a fé percebe como um fato real. A fé percebe como um fato real, como algo consumado, que está pronto, certeiro. O que ainda não foi revelado aos sentidos, aos olhos humanos. Isso é a fé. É acessar no reino celestial, no reino do Espírito, aquilo que eu preciso sobre o meu natural. Amém? Queridos, fé trata como se já existisse. Então, quando eu e você declaramos algo sobre alguma situação, nós estamos dizendo, eu estou pegando aquilo que o Cristo conquistou e declarando que aquilo que o Cristo conquistou é muito maior do que aquilo que os meus olhos enxergam. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Isso não é um pensamento positivo. Isso é a fé. É perceber como um fato real aquilo que está no reino do Espírito e trazer aquele fato real para a minha vida. A fé aceita, eu anotei aqui, a fé aceita como se já fosse um fato real, aquilo que nós estamos pedindo, já está pronto, é certeza. A fé é substância, a fé é a substância das coisas que se esperam. Queridos, fé é a negligência daquilo que parece óbvio. Fé é o contrário daquilo que parece óbvio. Fé é o contrário daquilo que parece lógico. Eu estou com uma enfermidade, é lógico. Eu fui no médico, ele me deu um diagnóstico ruim, é lógico. Eu estou com o papel na mão, mas fé é contrário a isso. Fé é declarar sobre aquela situação e ver aquilo se manifestar na minha vida natural. Isso é fé. O lógico é eu estar num corpo enfermo, mas a minha fé acessa no reino do Espírito a vida, o zoe de Deus sobre a minha carne natural, e aí eu reino em vida. Isso é fé. Eu e você precisamos entender que nós precisamos andar em fé. Uma igreja que não anda em fé, ela anda por vista, e logo, quando vier o primeiro levante, ela desanima. Queridos, eu e você nascemos para reinar. E os teus olhos dê assustado para mim assim, isso eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas queridos, eu e você nascemos para reinar. Eu e você nascemos para reinar. Quando qualquer voz contrária vier contra você, você declare o favor do Deus vivo sobre a sua vida. Você nasceu para reinar. Aos olhos naturais é impossível, mas tudo posso naquele que me fortalece.
Tudo é possível ao que crê. Queridos, nós precisamos aprender a caminhar na palavra. O que é ter fé, Sérgio? É ter uma visão correta sobre Deus, sobre o que Ele já fez, sobre o que Ele conquistou. É ter uma visão correta sobre o Cristo. Isso é fé. Eu preciso ter uma visão correta do Cristo. Amém? Eu gosto muito porque Paulo fala em Atos, converter-se a Deus em arrependimento e fé. E arrependimento é metanoia, é a mudança de mente. Queridos, é mudar a mente e tirar ela da nossa vida natural e colocar os olhos no sobrenatural. Queridos, uma metanoia é eu estar indo numa direção e num determinado momento eu decido virar para outro lado. Isso é uma metanoia, é uma convergência, amém? Então quando Paulo fala que nós precisamos converter-se a Deus com arrependimento e fé, é o quê? É tirar os nossos olhos naquilo que parece natural, que parece lógico. Eu estou caminhando aqui, mas quando eu me converto ao Deus, quando eu entendo a obra dele sobre a minha vida, eu não mais caminho pelos meus olhos, mas eu caminho por aquilo que ele já declarou. Essa é a metanoia, essa é a mudança da mente. Amém? Essa é a mudança da mente. É como Paulo indo para Damasco, com cartas para prender todos os cristãos que achava, mas a Bíblia diz que é o sol do meio-dia. Por que a Bíblia, eu gosto dos detalhes da Bíblia, por que ele fala aqui ao sol do meio-dia? Queridos, o meio-dia é o momento onde o sol mais brilha sobre a terra. Mas aí Paulo, ele fala ainda para o rei Agripa, mas rei, ao sol do meio-dia veio sobre mim uma luz. Você consegue entender isso? Ele teve uma mudança, uma metanoia. Ele converteu a mente dele. Ele achava que perseguir os cristãos era certo, mas veio sobre ele uma luz ao sol do meio-dia, e dali por diante ele teve uma metanoia, um arrependimento, uma conversão. E no final ele diz assim ainda: oxalá só você se convertesse, né? Mas é muito mais do que isso, né? Eu vim para que muito mais do que você se convertesse, assim como eu também fui. Queridos, nós precisamos aprender a caminhar pela palavra, queridos. Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por amor a nós, não nos dará junto com ele e de graça as demais coisas? Queridos, viva pela palavra. Não nos dará com ele de graça as demais coisas? Eu não sei o que você precisa na sua vida, mas o Senhor sabe. Queridos, declare a palavra sobre toda situação. Não existe situação impossível para Deus. Não existe situação impossível para Deus. A Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Queridos, eu não sei o que tem te assolado, mas declare a palavra do Senhor, o governo do Espírito sobre a sua vida. Declare a palavra de Deus. Declare, diga: Senhor, eu te agradeço, obrigado. Declare o favor dele sobre você. A Bíblia diz que todas as coisas trabalham juntas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, se Deus já é por você, quem será contra você? Queridos, essa palavra quem no original, ela pode ser substituída por o quê? Então, se nós fôssemos falar ela hoje, nós falaríamos mais ou menos assim: se Deus é por nós, o que será contra nós? Queridos, não existe nada que seja contra nós. Aquele que talvez um dia tentou se levantar e ser contra nós, a Bíblia diz que ele já foi colocado debaixo dos pés de Cristo. Ele foi feito um espetáculo público, foi envergonhado. Ah, Sérgio, mas o demônio tem se levantado. Queridos, maior é o que está com você. Declare a palavra, não se submeta àquilo que você está vivendo. Declare a palavra, declare o favor. Declare o zoe de Deus, a vida de Deus sobre você, queridos. Queridos, nós precisamos ter uma visão correta de Deus, para que nós possamos desfrutar as bênçãos dele, que ele já nos deu. Sérgio, eu não desfruto ainda. Tenha uma visão correta do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. E comece a desfrutar, acessar isso para a sua vida. Amém? Comece a desfrutar daquilo que Deus já estabeleceu. Pare de reclamar. Comece a declarar o favor sobre a sua
vida. Não cabe mais, queridos, tentar colocar Jesus dentro das nossas prioridades, quando nós já falamos sim para Ele. Eu gosto muito da passagem da videira e dos ramos, que Jesus fala o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que está conectado a mim será suprido. Meu Deus, quer um exemplo mais fácil do que esse? Se você só pegar isso, tá bom. Quer um exemplo mais fácil do que isso? Jesus falando: eu sou a videira, eu alimento os ramos, mas você precisa estar conectado à videira. Querido, não é os ramos que abençoam e alimentam a videira, é a videira que alimenta os ramos. Jesus é o nosso alimento, Jesus é a nossa vida, Jesus é o nosso tudo, Jesus é o nosso tudo. Não existe vida fora dele, não existe vida abundante fora dele. Amém? Eu gosto muito quando Jesus fala o seguinte: aquele que quiser vir para mim, aquele que quiser vir após mim, larga tudo e me segue, né? Queridos, muitos entendem essa palavra como largar a família, largar emprego, largar empresas. Não, o largar tudo é largar tudo aquilo que atrapalha o que Ele já quer fazer em nós. Queridos, eu e você precisamos aprender a discernir o que é para nós largarmos e o que é para nós nos agarrarmos. Queridos, todo avanço em Deus requer, e anote isso, todo avanço em Deus requer que você largue algo de Deus para pegar algo de Deus. Amém? Todo avanço no Senhor requer que você abra mão de uma coisa para pegar outra. Então eu e você precisamos entender que nós estamos conectados na videira. Fique de pé. Aleluia. Quantos recebem essa palavra?